Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia. Com essas palavras de promessa de Jesus, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia viver nessa terra, mas os nossos olhos, os nossos pensamentos precisam estar firmados no céu, no Senhor. Todos os dias que vivemos seguro na promessa onde Ele mesmo fala e nos garante que voltará aqui essa terra, que os seus anjos estarão ao nosso redor para nos livrar, proteger, nos amparar e um dia estarmos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. É a razão pela qual a cada dia nos levantamos, voltamos os nossos pensamentos para o Senhor, na certeza, nessa fé, dessa garantia da promessa de Deus a cada um de nós. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 2, o versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Todos os dias que nós vivemos, nós precisamos viver mediante a revelação divina. Precisamos crer a maneira pela qual Deus espera que os seus filhos possam viver nesse mundo. Como nós falamos ontem, depois do pecado, Deus já não mais podia face a face falar com os seres humanos, porque se nós víssemos a Deus, depois que então tivemos contato com o pecado, seríamos destruídos eternamente. Mas para que isso não pudesse acontecer, Deus encontrou um meio pelo qual Ele deveria se comunicar com os seus filhos para expressar a sua vontade, para dizer para nós como é que Ele se agrada da nossa vida, da nossa caminhada, para que um dia, mais uma vez, nós tenhamos a alegria de viver na sua presença e estar ao lado dos nossos queridos por toda a eternidade. O plano de Deus em se revelar para nós é nos santificar, é moldar a nossa vida, é tirar de nós a nossa própria vontade e colocar no nosso coração o seu coração. Quando Deus se revela aos seus filhos, é um ato de amor. O que cabe àqueles que recebem a revelação de Deus é buscar mais sabedoria para colocar em prática na sua vida. Não podemos cair nem para um extremo, nem para o outro, mas precisamos pedir a Deus sabedoria para viver os seus ideais, os seus sonhos para os nossos dias. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Isaías fala do que iria acontecer nos últimos dias. Todos os povos seriam levados para adorar ao Senhor lá em Jerusalém, no templo, na casa de Deus. Mas Israel ficou aquém dessa promessa. Israel não conseguiu viver o sonho do Senhor. Israel não conseguiu colocar em prática as verdades que Deus tinha revelado ao seu povo. E pelo fato de não viver em harmonia com as verdades divinas, o povo teve que pagar um alto preço, foram perseguidos, foram levados para o cativeiro. E essa promessa que foi dada pelo Senhor para se cumprir nesses dias do profeta Isaías, eles não conseguiram alcançar esses objetivos. Profeticamente, nós olhamos para o futuro agora, crendo na palavra de Deus, que quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino, todas as nações, todos os povos, todos aqueles que creram no Senhor irão adorá-lo, viver ao lado dele e reinarão por toda a eternidade. Deus jamais deixa de cumprir a sua palavra, embora não tenha se cumprido no período do profeta Isaías, mas quando o nosso Salvador Jesus Cristo estabelecer o seu reino nessa terra, após o milênio, todos os judeus que se colocaram ao lado do Senhor, esses terão a alegria de reinar com o nosso Deus eternamente. Não apenas os judeus, mas todas as nações, todos os povos, todas as etnias terão essa alegria de estar ao lado do Senhor. O desejo de Deus, os planos do Senhor, era que através da nação de Israel ele pudesse abençoar todos os outros povos. Está intrínseco na promessa dada a Abraão, ao convite de Deus a Abraão, para que ele pudesse sair da sua terra, se colocar nas mãos de Deus e viver diante da fé ao lado do Senhor. Se a nação israelita tivesse se assegurado nessa promessa, eles teriam abençoado todos os outros povos, seria a maior metrópole do mundo. Todas as outras nações seriam levadas a adorar no santuário do Senhor lá em Jerusalém. Através de Israel,
Deus abençoaria todo mundo. A nação de Israel seria a nação missionária. Foi a nação chamada por Deus para cumprir os seus propósitos. Se eles tivessem se mantido diante das verdades reveladas por Deus, todos os povos conheceriam a Deus através da nação de Israel. A única forma para que nós possamos demonstrar que nós amamos a Deus é, de fato, vivendo uma vida de obediência a Ele. Não tem como alguém dizer que ama a Deus e não obedece os seus ensinamentos. Se a nação de Israel quisesse receber as bênçãos do Senhor, eles deveriam amar ao Senhor. Mas além de declarar esse amor a Deus, eles também deveriam obedecer às orientações do Senhor. Falar de amor e não harmonizar as obras não tem valor para o Senhor. É necessário declarar amor, mas é necessário também viver em obediência aos ensinamentos do Senhor. No versículo 6 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós encontramos a razão pela qual a nação de Israel não se tornou o alvo das bênçãos de Deus. Eles se voltaram para as nações vizinhas. Lá em Babilônia, haviam muitos astrólogos, haviam muitas pessoas que se voltavam para a feitiçaria, e os israelitas se voltaram para essas nações em busca da religião deles. Trouxeram para Jerusalém as práticas religiosas de Babilônia. Ao Deus contemplar essa atitude dos israelitas, um povo chamado por ele para ser responsável de falar das boas novas da salvação, se voltando para outro tipo de religião, para outros deuses, Deus já não mais poderia se manter no meio do seu povo, porque, como Isaías mesmo falou, é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus íntegro. Embora seja um Deus misericordioso, mas é um Deus que não pode conceber um outro Deus em concorrência com ele. Ele tem que ser exclusivo, ele tem que ser o único Senhor da vida. Se alguém, porventura, tentar colocar um segundo Deus diante dele, ele já não mais tem como permanecer, abençoar essa pessoa. E a razão pela qual a nação de Israel teve que passar por trágicas situações para entender a sua degradação espiritual. Vale a pena nós ressaltarmos nessa manhã um ponto do que aconteceu com a nação de Israel. A sua degradação não se deu da noite para o dia. Aconteceu num período extenso. Eles começaram a fazer concessões com os comerciantes de Babilônia. Eles começaram a pensar mais na riqueza, nos valores que eles ganhariam, do que, na verdade, se manter como sendo uma nação santa, separada, exclusiva para o uso do Senhor. Eles começaram a se casar com os babilônicos. Gradativamente, no decorrer dos anos, eles começaram a fazer concessões em várias áreas da sua vida. E chegou o momento que era mais importante para eles manter-se rico, manter o comércio, manter as relações com outras nações, do que se manter uma nação separada exclusivamente para seguir os propósitos do Senhor. Diante disso, dessas escolhas, Deus já não mais poderia ser o comandante do exército da nação de Israel. É a razão pela qual, quando saíram para a batalha, eles já não mais puderam prevalecer diante dos seus adversários. Isaías capítulo 2, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: também está cheia a sua terra de ídolos, adoraram a obra de suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Esse texto especificamente se caracteriza no reino do rei Acaz. Nesse período, a nação de Israel estava completamente apostatada. Eles se voltaram para outros deuses. Eles construíram deuses semelhantes que os babilônicos adoravam. E o objetivo, na verdade, era se voltar para esses deuses e se esqueceram do templo, se esqueceram do Senhor, se esqueceram de viver uma vida fiel ao Senhor. Quando o profeta Isaías, no versículo 12, está falando do dia do Senhor, ele, na verdade, está se referindo dos juízos de Deus que cairiam sobre essa terra. Deus traria justiça para todas as obras que estavam sobre essa terra. Todo aquele que de fato fosse fiel a Deus, Deus salvaria essas pessoas. Mas todos aqueles que tinham se voltado para outros deuses, a justiça divina cairia sobre essas pessoas e seriam destruídos eternamente. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus do amor, mas nós jamais devemos nos esquecer, Ele também é o Deus da justiça. Deus jamais derrama seu juízo sobre essa terra sem que primeiramente Ele envie os seus avisos. Ele falou através do profeta Isaías. Se nós observarmos o versículo 22 desse capítulo, nós podemos ver, Deus estava advertindo o seu povo
Deus estava orientando como é que eles poderiam ser salvos. Deus esperava que eles se arrependessem. Se eles, na verdade, se reconhecessem como sendo transgressores da lei, confessassem os seus pecados, se colocassem nas mãos de Deus, a porta aos braços do Senhor estaria aberta para receber esse povo. E mais uma vez, Deus daria a oportunidade deles continuarem sendo o povo de Deus, recebendo as bênçãos do Senhor e sendo o povo que lideraria as bênçãos de Deus na face dessa terra. O Deus que nós servimos é um Deus de infinita graça, de infinita misericórdia. Nós não conseguimos mensurar o tamanho, a dimensão da graça e da misericórdia de Deus. Podemos ver isso claramente na sua palavra. Deus enviou o profeta Isaías e ele longamente exortou a nação de Judá e Jerusalém para se arrependerem dos seus pecados, confessarem as suas falhas e se voltarem exclusivamente para Deus. Pelo fato de não terem dado ouvido à voz do Senhor, os juízos de Deus caíram sobre aquela nação. Não vai ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus deixou na sua palavra o que é suficiente para que nós entendamos o plano da salvação. Mas hoje é necessário reconhecer essas verdades e colocar a nossa vida em harmonia com esses valores. Aqueles que menosprezam a palavra do Senhor serão encontrados no dia do juízo. E o juízo de Deus irão cair sobre a vida dessas pessoas. Mas hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de nos harmonizarmos com a verdade do Senhor. Hoje é o dia de nos colocarmos em harmonia com a palavra de Deus. E aqueles que aceitam esse convite, que abraçam as verdades do Senhor, receberão a salvação em Jesus Cristo e viverão eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.